Queridos irmãos, Manuel, Felipe, Santiago, muita paz em nossos corações. É com muita alegria que retornamos à casa para podermos conversar em torno de alguns daqueles postulados que a verdade retratada pela doutrina espírita nos equaciona sobre o Evangelho de Jesus. Nós conversaremos hoje em torno de alguns aspectos que definem a culpa, o remorso, o arrependimento, o perdão e outras expressões que estão inseridas neste contexto. O codificador Allan Kardec, ao fazer suas reflexões em torno da lei, ao buscar corroborar na letra o conceito, indaga dos benfeitores da humanidade: onde está escrita a lei de Deus? É a questão de número 621 de O Livro dos Espíritos, inaugurando na terceira parte a lei divina ou natural. Ele naturalmente abre uma perspectiva para a reflexão, onde está registrado, podemos ler para conhecer. E os benfeitores da humanidade, naquele ponto da orientação sustentada na verdade, definem numa resposta sintética e profunda, na consciência. Porque seria interessante que a lei estivesse registrada em livros, no Bhagavad Gita, no Alcorão, na Bíblia, ou em qualquer outro livro do ensinamento sacro, filosófico da humanidade. Mas os benfeitores, na sabedoria, definem que está na consciência. Portanto, todas as criaturas de Deus, conscientes, têm possibilidade de acesso à lei. Porque alguém pode dizer: eu nunca li o Bhagavad Gita, como é que eu vou saber a lei de Deus? Mas todos, por estar registrada na consciência, temos acesso à lei. Mas quando se fala consciência, como a linguagem e os conceitos humanos vêm a cada dia sendo trabalhados e renovados, é preciso entender o que nós chamamos de consciência em doutrina espírita. Não estamos aqui aferindo outras escolas filosóficas, psicológicas. Estamos buscando entendimento na doutrina espírita. Emmanuel escreveu um livro em 1958 chamado Pensamento e Vida, onde ele vai trabalhar o assunto, buscando favorecer-nos o entendimento, numa conjugação entre a obra da codificação e aquela obra mais elucidativa, psicografada pelo Franciscano Xavier. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz assim, ele intitula o primeiro capítulo chamado Mente. A mente é o espelho da vida em toda parte. Vamos pensar, porque a ideia é facilitar o entendimento. Muitas vezes o terreno abstrato, nós nos perdemos nele. E a doutrina espírita tende, sem baratear, a trazer o assunto mais fácil, mais perto de nós, para o entendimento, comparando a mente a um espelho. Espelho todos nós conhecemos, eu creio. E do espelho todos nós somos conhecidos, eu também creio. A mente é o espelho da vida em toda parte. O que o espelho faz? Começamos a pensar, já que a minha mente, a nossa mente, é um espelho, o que o espelho faz? Primeira função de um espelho: captar. O espelho capta
aquela imagem para a qual ele foi direcionado. Segunda ação do espelho, reflete. Quando nós falamos de espelho, geralmente nós pensamos só no campo da reflexão, do refletir. Mas primeiramente, ele só pode refletir o que captou. A nossa mente é um espelho que capta e reflete sistematicamente na vida. Porém, o espelho, na sua construção, na sua elaboração, no seu feitio, na sua natureza, o espelho pode ser côncavo. Diferentemente do espelho convexo, ele registrará a imagem e refletirá a imagem. Mas o espelho também pode estar sujo, pode estar embaçado, trincado. Conforme o gabarito do espelho, ele não interfere no fenômeno exterior, mas ele capta de forma diferentemente ou de forma deturpada e refletirá o que ele captou. A nossa mente funciona como um espelho. Olhamos um fenômeno, um fato, uma cena, mas só podemos registrar o que a nossa mente dá conta de registrar. Ou seja, olhamos uma cena e nunca a esgotamos plenamente, porque às vezes a nossa mente está de forma convexa ou côncava, ou está até embaçada, deturpando a interpretação e naturalmente refletindo conforme captou. E isso é muito importante começarmos a entender. Somente os espíritos atingindo planos mais superiores poderão aferir uma cena com o espelho limpo, interpretando a cena pela cena e não a partir da interpretação pessoal. Mas Emmanuel continua dizendo: ergue-se a mente na Terra para Deus. Na Terra não é só o planeta Terra. Terra enquanto plano material de desenvolvimento, de evolução. A afeição da joia preciosa sob a tutela, sob o trabalho do lapidário, ampliando possibilidades para retratar a grandeza da lei. Em outras palavras, está assim escrito. Nos animais apresentava-se sobre a ganga do instinto. O animal olha a cena, o impacto da cena provoca uma reação instintiva e ele simplesmente mobiliza-se conforme o instinto. Fechado no instinto, podendo ter ampliações pequenas em alguns dos animais mais próximos do ser humano, mas ainda preso a instinto. Nas almas humanas, a mente apresenta-se nas ilusões que salteiam a inteligência. Já abriu o horizonte, não está mais no instinto, mas acentuadamente numa visão iludida e ilusória dos fenômenos exteriores, porque a aferição ainda acentuada no interesse pessoal. A retratar-se nos espíritos glorificados como um precioso brilhante, sem mácula, refletindo a luz de Deus. Ainda no terreno dos conceitos, ele continua dizendo: confinados que estamos entre a animalidade e a angelitude, somos compelidos a interpretar-lhe como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Aqui Emmanuel já trata o assunto. A lei de Deus está na consciência, mas a mente, que é o campo da consciência desperta, não é a consciência inteira, é o campo desperto, no conhecimento, em o qual o conhecimento adquirido nos permite operar, é que define o nosso entendimento da lei. De maneira que os animais têm um entendimento, o homem primário tem um entendimento, o homem mediano superior tem um entendimento,
O espírito glorificado nos homens superiores já tem outro entendimento. Tem um campo de consciência desperto, cada um ampliando possibilidades. De maneira que cada um de nós irá olhar e aferir a lei ou os fenômenos da lei divina conforme o seu gabarito. Não sendo possível que sejamos iguais na singularidade particular, na singularidade que somos, precisamos definir-nos naquilo que remonta ao crescimento. E Emmanuel continua dizendo, ampliando o horizonte: ao definir a mente como espelho da vida, reconhecemos no coração a face do espelho, e sendo o cérebro o centro das ondulações, gerando a força do pensamento. Então Emmanuel conjuga conceitualmente mente como coração e cérebro, sentimentos e pensamentos. Na licença poética, ele próprio dirá dizer, e nós também dizemos muitas vezes, a minha mente e o meu coração. Conceitualmente, falando mente, já falamos coração e falamos cérebro. Então a linguagem correta seria o meu coração e meu cérebro, né? Que conjuga o entendimento do campo da consciência que está desperto. O sentimento é a face. Face é aquilo que identifica a pessoa. A face do espelho representa a nossa face, que nos identifica. E ela é que movimenta as ondulações cerebrais para articular a força do pensamento, que tudo move na vida, construindo, destruindo, acrisolando, desatando, na feição daquilo que chamamos destino, porque cada pensamento irradiado em forma coagulada de palavra ou em forma coagulada de ação define causas que irão repercutir no tempo e espaço, ou no espaço e tempo, trazendo as inevitáveis consequências. Então, onde está a lei? Na consciência. Como aferir a lei? Pela mente. A mente é a capacidade que temos de fazer a leitura da lei agora. Ontem fazíamos uma leitura da lei de um tamanho, de um tanto. Amanhã faremos um outro tanto. Neste patamar de movimentação, a lei impõe ao ser, já que o espelho, a primeira função dele é captar um fenômeno que não temos como fugir dele nunca. O fenômeno da fome. A fome, não apenas a fome biológica, a fome é algo que mobiliza o ser para captar de fora a sua nutrição. E esta fome, ela é retratada no Evangelho com a palavra, com o verbo comer. E no Velho Testamento está definido a base da lei. De toda árvore no jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Foi colocada uma determinação, um imperativo definindo o comer e o não comer. O espelho então precisa captar e não captar, ou captar e alimentar, captar e não assimilar. Vamos ver se dá ideia. Simbolicamente, a árvore da vida, retratada em todas as árvores do jardim, ela é nomeada árvore da vida, ela representa, naqueles estudos, buscando compreensão, podendo cada vez mais ampliar, ela representa a síntese do amor. A vida é representada pelo amor, pela verdade,
pela substância que chamamos virtude. E o conhecimento do bem e do mal não é de competência de comida do ser humano, mas é de ação divina. E quem nos informa isto é o Livro dos Espíritos, na questão 764, quando Allan Kardec pergunta sobre o problema da lei de causa e efeito, chamada lei de Talião. Quem mata pela espada deve perecer pela espada, a lei diz isso, não é assim? E aí os Espíritos respondem a Allan Kardec: tomai cuidado, muito vos tendes enganado acerca de muitas coisas. A lei de Talião é a lei de Deus, é Deus quem a aplica, não o homem. Depois da outra metade da resposta ele vai dizer assim: também não está escrito na lei, perdoai como sois perdoados, perdoai para serdes perdoados? Por que ficar apenas na primeira expressão? Então a árvore da ciência do bem e do mal, retratado nesta questão e em outros aspectos da codificação, ela representa a justiça aplicada pelo interesse pessoal da criatura. A justiça, enquanto normatização humana do poder judiciário, está correta, porque tem que regular a vivência social. E a lei vai ampliando dia a dia e melhorando. Mas está falando aqui o ingerir a criatura o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, aplicar a lei conforme a própria dinâmica interior. Como o ser é parcial ao aferir o fenômeno, ele naturalmente, se quiser aplicar a lei ou se aplicá-la, ele estará aplicando a lei de forma parcial. E Emmanuel define isso. Até agora a nossa justiça cheira a vingança, por isso que morre. E o nosso amor, por enquanto, sabe a egoísmo, está dizendo Emmanuel. Nós deveríamos aprender o espelho da mente, retratar todos os fenômenos e captá-los amorosamente, interpretar-lhes pelo amor, pela verdade, e irradiar amor e verdade. Imaginemos que estamos na fila para o pagamento de determinada coisa. Tinha 20 caixas. Nós espertamente escolhemos o que tinha menos pessoas. E ali paramos. O outro que tinha mais começa a fluir a fila. A primeira coisa que fazemos é esticar o pescoço para ver o que está acontecendo lá na frente. Aí a senha de um cartão de crédito não funciona. A nossa mente captou a cena como? Com amor? Começa muitas vezes o julgamento, a justiça. Mas puxa vida, só escolha a fila errada. Começa aí, no autocondenação. Mas puxa vida, aquele não sabe, não tem saldo, por que foi comprar? Começa o julgamento do outro. É a aplicação do conhecimento do bem e do mal. Começa a fazer julgamentos. Este fenômeno, isso vale para a fila do supermercado, vale para o ônibus quando a lotação não para, quando damos sinal, né? Ele vai, a gente vai com o olho e fala assim: vai com Deus. Deveria ser o amor, não é? Muito obrigado por não ter parado para mim, eu te agradeço. Vou chegar atrasado com muito amor no coração. Isso seria a aplicação do amor. Mas nós aplicamos a justiça. Somos cientes na hora de pedir justiça. Mas a lei diz que nós deveríamos pedir misericórdia, porque a justiça já está sendo feita naquela hora. O que falta ali é misericórdia, não justiça. Todos os fenômenos da vida que estivermos a ponto de pedir justiça, Emmanuel tem uma página no livro Pão Nosso, chama assim: para e pensa. Para, pensa e diz assim: justiça já está sendo feita. Senhor, misericórdia agora. Se fizermos assim, nós estaremos alimentando a árvore da vida e não da árvore da justiça, do bem e do mal. Bom, isto colocado
O espelho capta a cena, interpreta de forma convexa, ou côncava, ou embaçada, ou trincada, não importa. Mas ele vai interpretá-la de forma no interesse pessoal. E este fenômeno produz um fenômeno que na linguagem religiosa ao longo do tempo chamou-se pecado. E que na linguagem filosófica espiritualista chamamos erro. É a mesma coisa. Só que na conceituação religiosa ela tem um peso muito grande. Pecado. E na conceituação filosófica, espiritualista, em nosso caso espírita, é um erro. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 7, ressurge da sepultura o espírito Lázaro. Lázaro já tinha ressuscitado uma vez, quando estava num processo complexo de catalepsia, né? Emmanuel diz no livro Seara dos Médiuns que ele tinha atestado de óbito indiscutível, porque se não tivesse a intervenção, o perispírito ia desligar e desencarnava. Mas Jesus acionou os implementos vitais e Lázaro voltou ao corpo. E agora na codificação Lázaro é espírito codificador. E ele escreve no item 7º um capítulo, eu não vou falar que é página, é igual prescrição médica de todo dia, porque eu não tenho feito isso. E a gente falar para o outro fazer o que não está fazendo é um problema, né? Mas deveria ser página de todo dia o capítulo O Dever, que Lázaro nos apresenta. Eu vou ler 2 trechinhos dele aqui, que diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura, primeiramente consigo próprio, depois com os outros e depois com a vida. Continua ele. As limitações da vida. O dever é a submissão que nos cabe a certos princípios. Isso aqui é de Emmanuel, não é do Lázaro. A submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. O Lázaro, voltando ao Lázaro, o dever é a lei da vida. Continua o Lázaro. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Nós vimos que o coração é a face e o cérebro é o centro de ondulação. Coração é sentimento e cérebro é movimentação do interesse consentido. O dever é a lei da vida, diz o Lázaro. É a obrigação moral da criatura, primeiro consigo mesmo, depois com o próximo, depois com a vida. E diz Emmanuel que o dever é aquela submissão a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para favorecer o nosso crescimento. Então, vamos sintetizar todos os itens da vida a partir de uma base: dever. O dever. Na continuidade da mensagem, Lázaro irá dizer: se nós buscarmos o dever de cada dia, ele está só falando do dever não enquanto profissão, enquanto questões materiais, o dever enquanto postura moral diante da vida, nós estaríamos, se buscássemos todos os dias, atingindo a plenitude mais rapidamente. Mas ele próprio vai dizer, porque o dever está em conflito com os interesses do coração. O dever aciona a rivalidade com a paixão, com os sofismas da paixão. Mais à frente diz isso no texto. E muitas vezes nós não conseguimos, diante de olhar a cena,
captá-la conforme o registro da consciência ou da lei que a mente consegue captar no dever. E aí erramos. No capítulo culpa do livro Pensamento e Vida, Emmanuel irá dizer assim: toda vez que fugimos ao dever, toda vez que fugimos ao dever, precipitamo-nos, é este o verbo, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual origina-se o remorso, que abre brechas na tessitura sutil da nossa alma. Esse é o primeiro parágrafo. Então vamos recapitular para a gente ir construindo a nossa ideia do funcionamento da nossa vida, para encontrarmos saudavelmente, no espírito de sabedoria da codificação, aquela alternativa mais correta. Como a lei está registrada na consciência e a minha mente consegue captar um tanto desta consciência, aquele tanto é o meu aguilhão consciencial. Diz o Lázaro assim: guardião da probidade interior, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte. Quando erramos, um erro só é erro quando eu tenho o registro consciencial dele, que se não tiver, não é imputado como erro, como mal. O livro, eu preciso voltar, né? Porque o livro dos Espíritos fala assim: para chegar ao bem tem que passar pelo mal. E o Espírito responde assim: pela fieira do mal não, pela da ignorância. Então nós temos dois elementos, a ignorância e o mal. A ignorância não é má, a ignorância não produz o mal. A ignorância está convidando o ser a descobrir, ter ciência de, e viver o bem, e alimentar-se da vida, e não da justiça. Então, quando eu ignoro, e ignorância não é conhecimento intelectual, o livro dos Espíritos fala que ignorância é o não saber, e o não saber no sentido de não conhecer. Conhecimento, no verbo hebraico, tem sentido de intimidade, não é cultura intelectual, gente, porque ler livro, ter cultura intelectual todos nós temos. Diria o nosso querido por nossa conta, porque não nos conhece, mas amigo nosso, de todos nós aqui de Belo Horizonte do Brasil, o Beto Guedes, que a lição nós sabemos de cor. Na Canção de Primavera, né? Só nos resta aprender. Foi o verbo que ele colocou ali, que deveria colocar. Deveria não, eu não posso ensinar o que ele vai escrever na letra dele. Mas nós diríamos assim: só nos resta conhecê-la profundamente, né? Porque saber de cor a letra do texto não diz que eu sou aquilo. É preciso conhecê-la profundamente. Então, aquilo que eu já conheço, se eu errar, a consciência acusa. Se eu não conheço, a consciência não acusa. Logicamente, nós entendemos com o apóstolo Paulo que aquele que não conhece a lei, o que ele faz é lei. E aquele que conhece a lei é punido pela lei que ele conhece. Então não está isento, né? A ignorância não nos isenta do erro. Ela só não tem culpa consciencial. Deu ideia nisso? Está errado, mas não tem culpa. Vai resgatar na lei de causa e efeito, que é a aplicação da lei de Deus. Mas não tem, no sentido lá, o problema que nós vamos entrar aqui do remorso. Toda vez que erramos, que fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa. Então o sentimento de culpa não é uma escolha, é um precipício no qual caímos. Vê se dá a ideia. Eu não escolho ter culpa. Existem culpas secundárias, culpas culturais, e nós ficamos às vezes presos na culpa secundária.
Mas nós precisamos trabalhar em doutrina espírita, não o aspecto cultural secundário, o aspecto primário, fundamental, que é a culpa de termos errado. Por mais que as pessoas de fora tentem aliviar e falar, não foi tão errado assim, dentro tem a acusação. Tem a acusação. Quando nós ficamos presos na cultura, nós nos tornamos muitas vezes hipócritas. Que a hipocrisia, a raiz da palavra, diz de um ator. O ator, ele interpreta um papel. Então, muitas vezes na religião, nós aferimos a coisa perifericamente. Mas em doutrina espírita não dá para aferir perifericamente, tem que ir na intimidade, na culpa primária. Eu errei. Não tem justificativa teórica, porque traz a culpa. Esse fenômeno de culpa, ele projeta o ser, diz Emmanuel assim, textualmente, do qual, sentimento de culpa, origina-se o remorso. O remorso é uma expressão íntima de remoer. E aí a mente, ela polariza o seu fluxo entre o erro perpetrado, a culpa sentida e o remorso veiculado. Aí nós voltamos ao erro perpetrado, culpa, remorso. Erro, culpa, remorso. E fixa um ciclo vicioso, e esse ciclo vicioso invade a tessitura da nossa alma, produzindo intoxicação no nosso hálito mental. O nosso hálito mental, ele por natureza precisa irradiar. Toda a produção do ser irradia. Captamos da vida a força e irradiamos. O hálito mental com o remorso irradia uma energia, está no livro Pensamento e Vida, isso, capítulo 22, culpa. Irradia uma substância tóxica que grita primeiramente contra nós, porque fizemos algo que a lei consciencial acusou. Daí a pouco, aquilo que era acusação contra nós pelo erro perpetrado, começa a ser uma acusação ao outro, que motivou o nosso erro, que gerou circunstâncias que nos levou ao erro. O erro é nosso, não é dele não. Por quê? O tóxico da nossa mente sintoniza com aquela criatura e as argumentações dela, da vítima e dos amigos da vítima, em acusação, começa a nos visitar. Então eu já estava me acusando, mas quando vem a acusação do outro, além de eu estar contra mim, eu começo a estar contra o outro. E ali gera um morbo psíquico, impondo adoecimento. Capítulo culpa. A coisa é muito mais complexa. Nós não podemos ler o texto todo aqui, não dá tempo. Convidamos os amigos para ler. Aí no segundo parágrafo ele diz assim: e o arrependimento, que fixa esse processo do remorso, ele vai repetindo, vai toda essa história que nós já contamos. Só que aqui abre um novo horizonte. No livro O Consolador, na questão de número 182, quando Emmanuel trata do remorso, ele diz lá assim: o remorso é a primeira mobilização para a chegada do arrependimento. Então Emmanuel faz uma distinção, apesar de serem sinônimas, entre remorso e arrependimento. O remorso é um ciclo fechado em si mesmo, operando constrangimento na alma, na linguagem espiritual. O arrependimento é uma projeção da alma em direção à vida, para a renovação. Quando João, o Batista, começa o seu discurso de precursor do Cristo,
ele fala da voz que clama no deserto e concita a todos: arrependei-vos. Quando Jesus, depois da tentação, em que ele dialoga com o tentador, e ele surge em Cafarnaum para convidar os discípulos, a primeira expressão dele é: arrependei-vos. O arrependimento é retratado no Novo Testamento como primeira veiculação dos mestres, instrutores e orientadores da humanidade. No grego, a palavra é metanoia. A tradução que nós damos, arrependimento, ela é pobre. Convertei-vos, ela é muito pobre, mas é a que tem. Porque meta, além. Noia vem de nour, que é pensamento. Ou seja, então seria um pensamento além. Um pensamento diferenciado. Porque o que é o erro, culpa, remorso? Um pensamento fechado nele mesmo, remoendo a cena. O que é o arrependimento? É um pensamento que abre, possibilitando o novo. Então, quando propõe metanoia, o arrependimento é: pensa diferente. Na linguagem espírita, isso chama reforma íntima. Porque se o coração é a face e o cérebro é centro de ondulação, gerando força do pensamento, se eu renovo intimamente, eu produzirei um pensamento diferenciado sobre aquela cena. A cena já foi feita. É preciso agora trabalhar a retificação. E aí abre o horizonte psicológico. Quando nós compulsamos as letras do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um capítulo, dentro do 7º capítulo da primeira parte, nós vamos encontrar um subitem chamado O Código Penal da Vida Futura. E eu fiquei muito intrigado com esse título. Porque se me perguntasse: você conhece o Código Penal da Vida Humana? Não sei. Muitas vezes nós cometemos um crime sem saber que está cometendo um crime. Aí chega o IBAMA ou qualquer um outro órgão. O IBAMA, eu e o IBAMA nós somos amigos. O IBAMA me mandou plantar um mato onde eu cortei o capim, né? Beirado de um córrego. Foi complexo. Fui descobrir que estava cometendo um crime na hora que o IBAMA chegou. Não sabia. E é assim que acontece conosco. Muitas vezes nos pegam em coisas que nós não sabemos, porque nós não conhecemos o Código Penal, os códigos da vida humana. Mas agora Allan Kardec foi mais ousado. Ele vai falar do Código Penal da Vida Futura. Bom, nós estamos na vida terrena e todos viveremos a vida futura. O futuro está para todos nós. E principalmente aquilo que chama vida futura, a vida no mundo espiritual. Então eu acho que é de bom tom nós chegarmos em casa urgentemente e lermos os 33, 34 códigos, itens do Código Penal da Vida Futura. Ah, vale. No 16º item do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec, depois de ter tratado várias questões, ele vai dizer lá uma síntese conceitual, que ele diz: precisa implantar na intimidade da criatura o arrependimento. Após o arrependimento virá a expiação. Pode ser concomitante. E após ou concomitante, a reparação. Aí Emmanuel fez a equação. É aquela coisa, quando você está na 7ª série, você aprende metade da equação. Quando vai para a universidade, você aprende a equação inteira, né? Então, conjugando, Emmanuel fala assim: erro, culpa, remorso. Aí fala do arrependimento, claro que considera essas coisas toda a reparação. E Allan Kardec já tinha dito antes: o arrependimento, a expiação e a reparação. Então o arrependimento começa no movimento da nossa alma, buscando a lei de Deus, desejando fazer diferente. Fazer diferente é corrigir. Entre a nossa
volição de arrependimento e a nossa volição de fazer diferente, de reparar, existe a entrada da lei de Deus, que é a expiação. Essa eu não escolho, essa vem, não é mesmo? É a entrada da lei de Deus. Então, quando eu arrependo, começa a expiação. Expiação aqui, nesse caso, não são somente aquelas dores violentas que visitam as pessoas, todos nós. Não, a expiação aqui é a retificação com a cena anterior, que quem deve produzir? A lei de Deus, e não eu, não o ser, não o ego, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um outro problema. A expiação é Deus visitando-nos, porque muitas vezes no passado nós criamos cilícios, violência contra nós mesmos, para tentar, de uma forma infantil, autopunir a nós mesmos, sem conseguir punição. É um mecanismo psicológico de defesa do ego. Toda vez que a forma infantil erra e não é punida, ela cria um fenômeno secundário de erro para ser punida e tentar justificar naquela punição o erro original. Nós fazemos assim enquanto crianças e fazemos assim enquanto crianças espirituais. Eu não sei se eu consegui transmitir a ideia. Nós precisamos nos colocar diante da lei e falar: Senhor, errei, quero reparar, mas seja feito conforme a tua vontade. Aí Deus enviará naturalmente a justiça dele para cobrar-nos, ou para retificar. Cobrar é um termo muito pesado, para retificar-nos. E nós engendraremos a partir daí, pela compreensão, engendraremos a reparação. O Espírito Lázaro, no capítulo Dever, diz assim: Deus fez todos os espíritos iguais na percepção da dor. Todos os espíritos são iguais, não tem privilégio para ninguém, na percepção da dor. Quanto à alegria, quanto ao prazer, ele é vário na sua manifestação, dependendo da criatura. Então, ou seja, diante da visita da expiação, que é a dor com que Deus nos fere, todos nós somos iguais. Mas no que tange ao prazer, que é a expressão de nós para a vida, ela é singular. Cada qual a vivencia conforme si mesmo, não tem um padrão. Isso é a sabedoria da lei, está lá pelo Lázaro, nesse capítulo Dever do Evangelho segundo o Espiritismo, maravilhoso. A definir para nós, por exemplo, quando no Evangelho mesmo, o Espírito vai falar sobre a paciência, ele diz assim, primeiro parágrafo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque a dor irá retificar, corrigir o desvio da rota chamado erro de ontem. E a consciência que já consegue vislumbrar arrependimento, ela se abre, que aprendeu, para o novo. Ela pode reparar. Neste postulado, seguindo a ordem natural, insere-se o perdão. O perdão, ele tem manifestações. Mas a primeira questão que nos vem o perdão, quando nós ouvimos falar de perdão, principalmente quando nós somos feridos, é que perdoar é isentar quem errou do erro, da falta. Não é verdade. Não é verdade. Perdoar não é isentar o agressor. Pedir perdão não é se isentar do erro cometido. Perdoar é desvencilhar, desvincular de fazer justiça com as próprias mãos. É entregar o agressor para a lei divina. Perdoar é nos entregar à lei divina. Então o perdão abre horizonte. Primeiramente, o auto-perdão.
Se eu não conhecer a bênção do perdão, dificilmente eu oferecerei para o outro. Dificilmente eu saberei receber do outro. O auto-perdão não é compactuação com o erro, permanência no erro. Auto-perdão não é passar a mão na nossa cabeça, porque o Evangelho é muito claro. Nós devemos ser indulgentes com o erro do próximo e severos conosco. A severidade conosco não isenta-nos do auto-perdão. Pelo contrário, a severidade conosco começa pelo auto-perdão. Perdoar não é isentar. Perdoar é, no caso do auto-perdão, é nos dar a legítima apreciação do aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, para não repetir a cena. Porque todas as cenas tendem a repetir. Todas. E nós, que somos os espectadores e os agentes, precisamos aprender, nas repetições das cenas, não repetir o erro de ontem. E sermos capazes da novidade. Cada cena na vida ela é nova, mas ela é repetida. Porque Deus trabalha na novidade e na repetição. É uma repetição de novidade. Toda segunda-feira nós estamos aqui. É sempre segunda-feira, é repetição. Mas cada segunda-feira é uma segunda-feira nova. Diziam os filósofos gregos, um deles, que ninguém pisa no rio 2 vezes. Nem ele é o mesmo, nem o rio é o mesmo, nada é o mesmo. Tudo muda. Mas repete. Mas é novo. Então Deus é o irrepetível. E na irrepetibilidade divina, e na virgindade da vida, a cada momento futuro, nós podemos fazer o novo, transcender, repetir a cena sem repetir a ação, fazendo diferente. O auto-perdão é a severidade conosco mesmo, desvencilhando-nos da cena anterior, para sermos capazes de, não por filiação, herança, mas por autonomia, fazermos de uma forma diferente. Graças a Deus, Ele, o Senhor, na sua lei, permite novamente a cena acontecer, para que sejamos capazes de corrigi-la. E ainda assim, o órgão afetado, é Emmanuel que está dizendo no capítulo culpa, a culpa, o remorso, naquela brecha, vai visitar o órgão mais frágil, conforme a dimensão espiritual. Então, se eu errei pela fala, vai afetar a fala. Se eu errei pelo braço, vai afetar o braço. Se eu errei no intestino, no estômago, no fígado, vai afetar o órgão que eu utilizei para o erro. Não é um outro órgão que vai pagar pelo órgão que errou, não. É o mesmo órgão, né? Não tem justo pagando nada para pecador nenhum. Cada pretenso justo de agora é o pecador de ontem, querendo ser justo mesmo, não é? Aquele negócio que é o justo pagando pelo pecador é hipocrisia, né? Porque se fosse justo não estava na situação. E aliás o próprio Paulo diz para nós na carta aos Romanos que não há nenhum justo, nenhum sequer. O auto-perdão é a primeira bênção que a criatura oferece para si mesma. A segunda bênção ele irá oferecer para o outro. É o alo-perdão. Ele vai perdoar ao outro. Há alguma cena que o outro tenha lhe feito. Eu já reconheci o valor do perdão. Eu já aprendi a me perdoar, a desvincular-me da cena. Aí eu perdoo ao outro. Eu desvinculo-me da cena de alguém que tenha me agredido. Imagina, alguém nos liga às 7h45 da manhã, criamos um atrito, e às 19h45 nós estamos com aquela pessoa na nossa cabeça, azeda. 12 horas consecutivas, quando fica uma semana. E envolvendo outros, porque a cada um que eu conto o caso, eu aumento a dose. E aí aqueles que são meus amigos vão juntar comigo pensando contra aquele que errou. E aquele que errou, que tem os amigos dele, tem eles pensando contra nós. Gera uma confusão, conflito mental. São brechas dificílimas. Nós que já conhecemos, teoricamente, já começamos a aprender o valor do pensamento,
a força impactante que é o pensamento criando egrégoras, precisamos estar atentos a isso. Então nós nos perdoamos e pedimos perdão ao outro. É fundamental. É fundamental. Eu me perdoo, eu perdoo alguém, mas eu também peço ao outro perdão por ele ter errado contra mim. Eu preciso pedir ao outro perdão. Me perdoa porque você errou contra mim. Porque eu fui móvel da ação dele, não causa. A causa está nele, mas eu fui móvel. Quando Emmanuel trata do hálito mental, ele vai dizer assim: se todos nós somos espelhos, todos nós captamos primeiramente, depois refletimos. Então, com todos que convivermos, eles irão captar de nós, e nós captarmos dele. Ele vai captar e refletir o que ele captou, com o que ele já tinha, que eu já tinha captado. E eu vou refletir o que eu captei com o que eu já tinha. E aí nós fizemos, ou fazemos no dia a dia, um jogo de confusão e de mal-entendido. E uma das maiores dificuldades da relação humana é o mal-entendido. Porque eu falo A, o outro não escuta o A, interpreta B, C e D e responde o Z. Eu não entendi o Z, e aí já viu, né? Responde em hebraico agora. Depois em chinês, estamos falando grego aos pouquinhos nas relações humanas. Porque quando nós projetamos uma onda mental, é a onda mental captada, trabalhada e devolvida. Só que eu só dou conta do que eu enviei. Eu não dou conta do que eu captei antes da ação daquela pessoa. Então nós forçamos muitas vezes o outro a nos agredir. É uma atitude de criança. A criança, ela força a agressão de alguém. Para ser agredida? Não. Para ser punida de um ato que ela fez e que está escondido. Ela não teve coragem de revelar, ninguém descobriu. O espírito força a agressão da vida para ver se ele quita com a lei. Só que esse tipo de forçar não quita, porque ele é secundário. Nós temos que trabalhar sempre na causa primária. Quem tem que fazer a justiça? Deus. Mas para que Deus faça a justiça, eu tenho que aprender: Senhor, cumpra a sua vontade. Mas enquanto eu agir por mim mesmo, eu não permito a vontade de Deus manifestar. Eu não sei se estou conseguindo transmitir a ideia, fazendo esforço, porque falta-nos gabarito. Mas é o que os Espíritos estão dizendo. Nós precisamos aprender a deixar o curso da vida e não antecipar. Por exemplo, eu tenho em casa um irmão que é dado ainda ao álcool. Deu meia-noite, ele não chegou. Eu começo: está bebendo. Está bebendo. Ela vai chegar embriagado. Vai chegar ruim. Aí eu já começo a criar um mecanismo. Deu 1h30 e não chegou. Assim, deve ter morrido. Deve ter sido atropelado. Deve estar no hospital. Deu 3 horas da manhã, eu já liguei para o 192, para o 191, para o 190, para o 189. Já. Conforme a situação, eu já liguei. Já visitei todos os hospitais pelo telefone, procurando notícia dele. Quando chega, eu estou com um turbilhão na minha cabeça e agrido. Às vezes ele estava simplesmente vendo um filme na casa do namorado, não estava nem bêbado. Não interessa o que estava fazendo, mas muitas vezes nós fazemos assim nas relações. Marcamos um encontro com alguém às 16 horas. 16h05 parece que tem uma eternidade. E daí a pouco, se chegar a 16h35, antes de qualquer outra coisa tem briga. Está o bico igual o tamanduá. Então nós criamos um mecanismo. Veja, gente, não é a interpretação deficitária da lei? Claro que é. E aí a gente pergunta: por que você não ligou? Por que você não avisou? Cria um monte de coisa. Lógico que as relações, elas têm os seus adoecimentos. Mas nós já estamos começando a aprender a não sermos ansiosos pela ação do outro,
a não deixar que o outro nos controle como nós devemos agir. O homem superior, ele não reage, ele age. Ele não é reativo, ele é proativo. Ele não faz porque o outro fez. Ele antecipa para além da ação do outro, irradiando luz. Porque se alguém grita, por que é que eu tenho que gritar? Por que é que eu não posso falar no mesmo tom? Nós sabemos, claro, no terreno da evolução psicológica, Emmanuel irá dizer, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Hábito é esteira de reflexo mental acumulado, são repetições. Deus construiu o ser de maneira a fixar o conhecimento pela repetição, mas para ser novo em cada repetição. Então o hábito é uma repetição de reflexos mentais, que vai operar uma indução à rotina. A rotina deveria ser a rota. Acontece que os nossos hábitos são perniciosos e a rotina fica enferrujada, e todo dia fazemos a mesma coisa, na repetição sistemática. Esta repetição sistemática de rotina enferruja as relações humanas, e ao enferrujar as relações humanas, não tem possibilidade do novo. Digno de nota, a declaração de amor de Abigail para Saulo de Tarso, que Emmanuel registrou belíssimamente no livro Paulo Estevam. Ela começa o discurso dizendo assim: Deus é bom, e somente agora reconheço na terra de meus pais o que ele me reservava de bom e belo após tantos dramas, a morte do pai e a separação do irmão. Encontrar-te, Saulo, e amar-te. Aí ela começa a fazer juras de amor depois desse reconhecimento. E uma frase marcou a mim, mas que está dentro do contexto do nosso estudo. Ela diz assim, entre muitas coisas: e todos os dias te oferecerei um carinho sempre novo do meu afeto. Quando nós saudamos o nosso familiar, o irmão, o pai, a mãe, a esposa, todo dia, eu fiquei pensando assim: será que eu tenho sido capaz de oferecer um carinho sempre novo àquelas pessoas que convivem comigo todos os dias? Eu pensei, como que eu saúdo o porteiro do prédio? Como que eu saúdo... Sou casado ainda não. Então, lá ela está prometendo casamento. Mas assim, as pessoas com quem eu convivo, irmã, como que eu saúdo o colega de trabalho? Será que cada dia eu sou capaz de dar um carinho sempre novo do meu afeto? Ou eu estou na mesmice rotineira, enferrujada todo dia? Oi, tá bom? E aí, como é que vai? Segunda-feira, então, é um barato, né? E aí as relações, elas vão adoecendo. Eu estava lá no casal, deveria ficar no casal, mas nós temos que extrapolar para os outros elementos. Imagina o casal, cada dia, um gesto novo, sincero, do afeto que te emana de dentro, irradia para o outro. Não teríamos mais nenhuma briga na vida, porque estaríamos antecipando sempre. Mas muitas vezes a gente acorda e fala assim: você roncou muito essa noite. Esse carinho não é gostoso de ouvir, ainda conquanto o negócio seja ruim de vivenciá-lo, não é?
Mas é preciso encontrar um carinho sempre novo, que pode ser a própria cura. Às vezes o mecanismo psicológico, eu não estou dizendo aqui que isso é fato, não. Veio agora. Eu estou roncando justamente por causa disso. Você vê o que é bom para tosse. Porque nós fazemos assim, gente. O que o outro não gosta, eu não quero saber que eu estou fazendo aquilo. Eu não quero que ele saiba que eu estou fazendo aquilo, porque ele não gosta, eu faço inconscientemente. Eu não tive consciência do negócio. A mente é o espelho da vida toda parte. Tem a parte inconsciente dela. Claro que tem. E a maioria dos nossos atos são inconscientes. Então nós vamos começando a refletir sobre a autorresponsabilidade diante da vida. Quando o Adão comeu do fruto que a Eva lhe ofereceu, porque a serpente havia induzido-a a comer, ele descobriu que estava nu. É o erro. A vergonha tomou conta. E ele ficou atrás da moita escondido. Quando passa o Senhor, na viração do dia, vai: Adão, cadê você? Ele estava quietinho. Adão, aí não tinha jeito de esconder, né? Ele falou: tô aqui, Senhor. Por que você está escondido, Adão? Eu estava com vergonha. Vergonha? Por que você está com vergonha, Adão? Acaso, não esperou nem a resposta, acaso comeste do fruto que te proibi? É o problema, né? Quando erra, a gente fez uma coisa errada. Precisa de alguém nos acusar, gente? Não, porque nós mesmos já sabemos que está errado. Uma vez eu era novinho, tinha 7 anos, morava no interior, e alguns parentes iam visitar-nos quinzenalmente. E levavam, porque eles iam para lá, a casa da avó já desencarnada, guloseimas. E um dia eu fui pegar uma guloseima escondido. Eu e minha irmã, ela com 6 e eu com 7. Nós entramos lá num determinado da despensa e pegamos 2 tabletes bonitinhos, papel laminado. Aí abrimos e colocamos tudo na boca de uma vez e já fugimos. Só que era caldo quinó. E caldo quinó não é gostoso. Achávamos que era um tablete de chocolate, né? Na roça a gente não entende essas coisas, não conhece o que é um soufflé, né? Agora, fomos aprender na marra. O fazer escondido, quando consegue fazer algo escondido, é difícil sustentar, a não ser que seja na hipocrisia, né? E no fingimento. É difícil sustentar, honestamente, o olho no outro, não é? É muito difícil. O Adão estava assim. Aí o Senhor falou com ele: acaso comeste do fruto que te proibi? Aí ele levantou, né? Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, eu nem pedi, o Senhor que me deu. Ela me falou que o negócio era gostoso, Senhor, e eu fui. Coitadinho de mim, tão inocente. Aí o Senhor perguntou para Eva: por que fizeste isto, Eva? Falei: Senhor, a serpente, o Senhor que colocou no paraíso, a serpente me enganou e eu comi, coitadinho de mim. Ou seja, um mecanismo de defesa. Nós tributamos ao outro a responsabilidade do nosso erro. Seria muito mais fácil para o Adão ter dito: Senhor, desculpa, eu comi. O desejo foi maior do que a responsabilidade. Pronto, eu tinha resolvido o problema. Mas não, ficamos aí, desde o Adão até hoje, cronologicamente tem 6.000 anos, né? Se for cronológico da Bíblia, se for pensar historicamente, desde Capela para a Terra, nós estamos aqui fazendo, o outro é responsável. Eu xinguei porque ele fez isso primeiro. Eu briguei com ele porque ele fez assim. Eu falei com ele porque ele fez aquilo. Ou seja, eu estou imputando ao outro a responsabilidade do meu erro. Mas nós aprendemos aqui agora, estamos aprendendo com os Espíritos. Eu peço ao outro perdão, que ele me perdoe. Aliás, eu o perdoo por ele ter me errado contra mim. Né? Me perdoe, é o título de um livro do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues não é muito bom trazer aqui agora, não. Mas o título do livro vale. Aliás, tudo é bom trazer, porque nós estamos num ambiente espiritual, nós temos que renovar tudo. Me perdoa por me traíres. Né? É a questão que fere a nossa intimidade.
o quanto que eu faço subliminarmente para que o outro me agrida e eu me justifique ao agredir o outro. Ô, gente, aí o Evangelho abre para nós todo o panorama da lei de Deus. Bem-aventurado os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia é um sentimento compassivo pela miséria alheia. É o coração que movimenta pela miséria alheia. O outro que está errado ou em erro não precisa da nossa reprimenda. A reprimenda não irá melhorá-lo, mas o ato nobre, o gesto caritativo irá beneficiar-lhe com a capacidade do arrependimento. A agressão irá fixar mais e mais o remorso, e ele terá raiva dele e naturalmente depois nossa também. Mas se nós tivermos um ato de perdão, de misericórdia, de compaixão, este ato irá diluir no outro a culpa, o remorso, o ímpeto, qualquer coisa que seja. Porque a terapêutica do Evangelho é muito clara e muito lógica. Aliás, o Evangelho é muito simples. A complexidade é a nossa interpretação. Porque é muito mais fácil falar a verdade do que construir uma mentira. Quando nós falamos a verdade, se daqui a 5 anos a pessoa nos perguntar: você chegou lá mesmo 5 horas e 4 minutos? Cheguei. Agora, se eu falei que para um foi 5 horas e 4, para outro eu cheguei 10 para 5, para cada um fala uma coisa, porque eu tenho que contar a mentira, elas são várias, né? Aí eu falei agora, eu falei para esse como é que foi mesmo? Que hora, não é mesmo? Aí é um problema sério. Mentir é complicado demais. Os irmãos nunca devem ter experimentado isso. Mas assim, a gente quando já experimenta uma vez, lembrar para quem que falamos aquela coisa, daquele jeito, não é? Aí a pessoa pergunta, mas foi mesmo? Eu falo, nossa senhora, acho que foi para o outro que eu falei. Agora, quando fala a verdade, falei para aqui, para aqui, para ali. A verdade da minha cena, não é a verdade do outro, não é a verdade da minha cena. Eu não tenho do que esconder, não é? Veja as culpas que trazemos. Os Espíritos dizem muitas coisas que nós achamos que são erros, para os Espíritos não são erros. E muitas coisas que nós achamos que está tudo certo, que estava legal, são considerados erro no mundo espiritual, na consciência. Porque nós interpretamos a coisa ao sabor do nosso interesse. E é preciso suplantar as paixões, o sofisma da paixão, para interpretar a coisa pela lei de Deus, pela cena mesma. E olha, quando André Luiz escreve a sua obra, ele está também nos ensinando a avaliar a cena pela cena. Descreve as cenas das mais escabrosas às vezes. E André Luiz, e o instrutor que está narrando, é capaz de descrever toda a ação deletéria da criatura sem emitir juízo, sem condená-la, sem julgá-la, sem aferir moralmente a cena dela, julgamento. Mas o fato precisa vir à tona, tem que vir. Nós iremos aprender um dia, de fato, a narrar a cena, pela cena. Desculpa ficar dando exemplo pessoal, gente, mas às vezes é porque a coisa ela está de acordo com a ideia do assunto aqui. Não estou fazendo biografia nossa, não, pelo amor de Deus, não somos nem centro de nada. Mas quando morava no interior, meu pai era juiz de paz. E um determinado ser lá, um amigo, matou um vizinho, disputando terra. Ele deu um tiro no vizinho e matou. E o irmão dele viu a cena. Então ele montou o cavalo e antecipou a qualquer coisa e foi contar o fato para o juiz de paz. E chegou em cima do cavalo mesmo, eu tinha por volta de 8 anos de idade. Estava lá brincando com meu pai, ele chegou e falou assim: senhor Afonso, eu vi tudo, do fim ao final. Eu quero trazer isso. Eu vi tudo, do fim ao final.
A linguagem do ato falho diz isso. Ele viu uma cena, 5 quilômetros a cavalo, até ir lá contar para quem era. Não era o julgador, era o juiz de paz que teria ação na causa. Ele diz assim: eu vi tudo do fim, foi a cena do assassinato, ao final da história que ele construiu na cabeça dele. Inventou uma mentira, naturalmente, claro. Então nós contamos, quando vemos uma cena, do fim ao final, daquilo que nós vemos, pelo que nos interessa interpretar e pelo que queremos contar. Tanto é assim que quando dois irmãos, depois dos 20 anos, começam a falar de quando eles tinham 5, 6 anos, eles não se entendem. Eu falo, como não foi assim não, não foi, foi desse jeito, foi não. Mamãe fez, foi assim, não é? Ela gostava mais de você. Ah, não gostava, não. É desse jeito. A interpretação nossa era deficitária. Então, quando a doutrina espírita chega como revelação da verdade, o que é a verdade? É a pergunta feita pelo Pôncio Pilatos, que não obteve resposta, porque ela não é resposta de fora para dentro. A verdade, ela é a grande equação de dentro para fora, como todas as virtudes. Jesus diz assim, né, conceituando: se permanecerdes na minha palavra, permanência é tempo, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis, ou seja, penetrareis, profundidade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade não pode vir de fora para dentro, porque a conotação da verdade é de dentro para fora. É a consciência que, evolvendo da periferia para o centro, afere a cena, pela cena, sem o crivo no sentido de interesse pessoal, mas com a legítima permissão da cena ter sido como ela foi. Quanto que nós sofremos por causa da nossa história, gente? Quanto que às vezes nós vamos para terapia, 10 anos de terapia, falando mal do pai, da mãe e do avô. Que papai fez isso, papai não deu aquilo, mamãe não me deu aquilo, mamãe do padrinho. Quanto nós ficamos lamentando a nossa história, olhando o vizinho e querendo viver a história do vizinho. Graças a Deus, quando nós já não estamos mais nesse patamar. Mas a maioria de nós crescemos olhando o jardim do vizinho e achando que lá era melhor do que o nosso. E o jardim do vizinho é do vizinho e tem a história dele. Pode ser bom naquilo que não nos afeta, mas é ruim naquilo que está sendo vivido lá. Como o nosso jardim tem coisas boas, mas nós ficamos presos nas coisas ruins. Então, quando a lei nos permite retornar à vida ou reencontrar corações, não é para lamentar a história ancestral. O mandamento da lei é muito claro sobre o ancestral. E Paulo de Tarso, quando ele comenta sobre esse mandamento, ele diz lá na carta aos Efésios, que é o primeiro mandamento com promessa, que na lei é o quarto: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra em que o Senhor Deus te dá, ou te dará. Tem a tradução do Allan Kardec é dá, outra, na Bíblia está dará. Um está no presente, está no futuro. Não importa isso não, mas é só o dado. Honrar pai e mãe. Qual pai e qual mãe? Quem é meu pai? Jesus não pergunta quem é minha mãe e quem são as minhas mãos, que ele pergunta, né? Ele não pergunta quem é o pai, pergunta quem é a mãe. Mas nós vamos perguntar: quem é meu pai e quem é minha mãe? Eu posso às vezes pensar no terreno biológico, da minha ancestralidade, papai, mamãe, vovô, vovó e bisavô, e os outros trisavós e tetravós. Posso. Mas eu posso pensar que eu sou filho de mim mesmo. Então eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe biológicos, mas eu preciso honrar o meu pai e minha mãe psicológicos e espirituais, que foram as causas do que eu sou agora. Mas agora eu sou, sendo filho do passado, eu sou também pai do futuro.
Não dá para ficar lamentando e lastimando o que passou. Mas é possível, real, verdadeiro, com o trabalho do perdão, do auto perdão, do pedido de perdão, do perdão oferecido e do auto perdão, dar verdadeiramente para elaborarmos pela reforma íntima o patamar novo, causal agora, para efeito amanhã. Amanhã, eu como filho deste agora, direi, eu te honro, papai, eu te honro, mamãe, do lado feminino e do lado masculino. História espiritual da concepção feminina e a história espiritual da irradiação masculina. Mas às vezes a lástima nos aprisiona. No ano 39, quando Saulo foi reprochado pelo pai, e o pai não o aceitou, Saulo sai muito abatido, tristonho, afasta-se um pouquinho de Tarso, e chega perto de uma localidade chamada Taurus, e adentra uma caverna e dorme, recostado numa pedra, e ele desdobra belamente e avança superior até as esferas mais altas, ao terceiro céu, ele diz. E lá ele encontra Abigail e Estevão. Depois do diálogo com Estevão, Estevão afasta e ele fica com Abigail. Quando ele fica sozinho com Abigail, ele prorrompe em choro, em pranto, começa a chorar, como um menino diante da mãe. E aí Abigail, que até agora ela toda amorosa, afetuosa, dando um carinho novo, ela tira as mãos da mão dele, assume a postura de instrutora, olha e diz para ele: Saulo, choras? A batalha nem começou, você está chorando? Ele estava lamentando tudo que tinha passado. Aí ele começa, como menino, a fazer perguntas. E Abigail, como instrutora, não mais o coração de alma gêmea, mas a instrutora, ela inaugura 4 imperativos que definirão doravante a história de Paulo. Ama, trabalha, espera, perdoa. Perdão é o último. Ama é a síntese de tudo. Trabalha é processo. Espera é a esperança que precisamos aprender a trabalhar com ela. E o perdão. Esses imperativos devem fazer parte, teoricamente e vivencialmente, da nossa vida. Amar a vida de acordo com o que ela é. Papai do jeito que ele é e mamãe do jeito que ela é. O titio e o vovô também. O que eu fui. Não quem eu fui. Quem eu fui não importa. Mas o que eu fui no passado importa muito, porque ele reflete hoje. E na medida em que eu perdoo tudo isso, que eu peço perdão, eu avanço na vanguarda. O honrar pai e mãe é a síntese básica do autoconhecimento. O trabalho do autoconhecimento proposto pela doutrina espírita é abrir o campo da mente, avaliando agora, a posteriori, a cena vivida algumas horas antes. Quando nós estamos diante de uma cena, ferve a emotividade e nós temos determinadas expressões. Quando abaixa a poeira e nós olhamos para nós mesmos naquela cena, às vezes nós temos vergonha. Às vezes. O autoconhecimento é, agora, abaixada a poeira, olhar a cena, as cenas, conforme elas foram, sem juízo. Analisar a cena. Observar se feriu, se foi ferido. O que falou, como falou, porque falou. O que fez? Santo Agostinho fazia isso, ensinando-nos agora a repetirmos o que ele fazia. E uma vez tendo feito o que foi positivo, permanecer. O que foi negativo, corrigir. Antecipando a manifestação da lei divina, nós podemos
fazer a correção antes da justiça. Porque o apóstolo Pedro escreve: o amor cobre a multidão, cobre uma multidão de pecados. Então, este é o grande plus que a criatura pode oferecer para ela própria diante da vida. O trabalho da avaliação do ontem, do que passou, seja do dia de hoje, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 200 anos atrás, 1000 anos atrás, não importa que período, deve ser o móvel para que eu me antecipe à lei e já inaugure a reparação, porque esta reparação é amor, e este amor será capaz de cobrir a multidão dos pecados. No livro Perante Jesus, Emmanuel escreve uma página esplendorosa quando ele diz: toda vez que a lei de justiça delibera procurar o devedor, manda a lei da misericórdia que, se encontrar o devedor no trabalho do bem, seja suspensa a aplicação da lei. E caso não possa ser suspensa plenamente, que ela seja aplicada com brandura. Que nós possamos, amigos, não permanecermos mais nas culpas e nos remorsos, mas arrependermos, transformando a nossa mente no ideal novo, no pensamento novo, renovado, espiritual, fecundando nossa alma e as almas de todos que vinculam conosco, construindo a nova era. Porque, diria o Mahatma Gandhi, eu tenho que ser a paz que eu desejo para o mundo. Ela tem que começar em mim, que eu seja o amor que eu espero da regeneração na vida, que eu seja ele agora, diante daqueles com um carinho sempre novo, a cada dia, com um inebriar sempre novo, um amor sempre novo, um gesto, uma palavra, um carinho, uma palavra sempre nova, com todos aqueles que comungam conosco, e após os nossos pás, ficando algo de bom e de útil para os nossos semelhantes. Muita paz a todos. Muito obrigado por essa oportunidade tão bendita. Obrigado, Fausto. Obrigado a Manuel Felipe Santiago. Todos vocês, com carinho, estão sempre aqui e nos acolhem, né, assim, com essa vibração tão gostosa que a gente sente de coração para coração, de alma para alma. Desejamos êxito no empreendimento e na jornada do dia a dia, da vida, da encarnação e das vidas futuras. Muita paz a todos. Devolvemos a palavra à nossa coordenação.